A força silenciosa. O CEO que viu seu passado no shopping, ele exigiu um aborto e foi embora. 2 anos depois, o CEO milionário paralisou ao ver suas filhas gêmeas no shopping. Eduardo Sampaio havia construído toda a sua vida sobre o controle, aquele tipo de disciplina rígida e absoluta que não deixava espaço para hesitação ou concessão. Como CEO de uma das maiores corporações do país, seu nome era sinônimo de poder. Sua imagem projetada em revistas de luxo como o homem que transformava em ouro tudo o que tocava. Ele usava o sucesso como uma armadura e, por anos, acreditou que essa armadura era impenetrável. Mas quando Camila parou na frente dele naquela noite, as mãos tremendo ligeiramente, enquanto lhe mostrava o pequeno teste de plástico com 2 linhas inconfundíveis, ele sentiu algo rachar sob a superfície. Ela buscou em seu rosto calor, tranquilidade, o homem que uma vez acreditou que a amava. Em vez disso, ela encontrou apenas aço. Seus olhos castanhos, geralmente aguçados pela ambição, ficaram frios como pedra. O silêncio se arrastou insuportavelmente até que ele finalmente falou, com a voz baixa, mas implacável. Este não é o momento certo. Você vai resolver isso amanhã, sem discussão. Camila encolheu-se como se ele a tivesse atingido. Ela pensou que talvez ele ficasse surpreso, até incomodado, mas no fundo, ela esperava que ele cedesse, que a ideia de um filho pudesse despertar algo terno dentro dele. Em vez disso, ele tratou a notícia como nada mais do que um problema de negócios a ser resolvido de forma rápida e eficiente. Ele não perguntou como ela se sentia. Ele não se sentou com ela no turbilhão de medo e incerteza. Ele simplesmente emitiu uma ordem, como faria com um funcionário que cometeu um erro caro. Seu olhar era distante, quase entediado, e naquele momento, Camila percebeu a profundidade do abismo entre eles. Sua voz tremeu enquanto ela tentava explicar que isso não era apenas um inconveniente, que havia vida crescendo dentro dela, que ela não podia reduzir o filho deles a um problema. Ela implorou para que ele olhasse além de seu império, além da imagem que ele protegia com tanto cuidado, e a visse eles como algo que valia mais do que o controle. Mas cada palavra que ela pronunciava encontrava uma parede de silêncio e indiferença. A mandíbula de Eduardo se apertou e ele repetiu, desta vez mais agudo, mais cruel: amanhã. Foi a última palavra de um homem acostumado a ser obedecido. A discussão que se seguiu estilhaçou o pouco que restava de seu frágil relacionamento. As lágrimas de Camila não o comoveram, sua raiva não o abalou. Ela o acusou de ser um homem sem coração, de se esconder atrás de sua fortuna, porque tinha muito medo de sentir. Ele descartou suas acusações com uma frieza que a gelou até os ossos. Em sua mente, ele estava se protegendo, cortando laços antes que pudessem prendê-lo, antes que a vulnerabilidade da paternidade pudesse desmantelar o império que ele havia sacrificado tudo para construir. Mas, ao fazer isso, ele não percebeu que não estava se protegendo de forma alguma. Ele estava se condenando a uma solidão que só reconheceria anos depois. Naquela noite, Camila arrumou suas coisas. Ela saiu sem olhar para trás, agarrando a foto do ultrassom que havia tirado naquele mesmo dia. Ela sabia que ele nunca abriria seu coração, nem então, nem quando era mais importante. Ela deixou o apartamento, suas superfícies polidas e janelas brilhantes que não refletiam nada além de vazio, e entrou em um mundo de incerteza. Seu coração estava partido,
mas batia no ritmo das pequenas vidas que cresciam dentro dela, e ela jurou que as protegeria, não importa o custo. Eduardo ficou na janela muito depois que ela se foi, olhando para as luzes da cidade que se estendiam infinitamente abaixo. Ele disse a si mesmo que tinha feito a coisa certa, que ela lhe agradeceria um dia por salvar os dois de um fardo que nenhum deles estava pronto para carregar. Ele serviu uma bebida, convencido de que havia tomado a decisão racional, a decisão forte. No entanto, em algum lugar profundo dentro dele, sob as camadas de orgulho e certeza, uma leve inquietação se agitou. Ele a ignorou, assim como ignorou a mensagem não lida que ela deixou, sem perceber que, ao dar as costas para ela naquela noite, ele havia dado as costas para o único futuro que poderia tê-lo tornado completo. Sobrevivência e força. O mundo, sem ele. A partida de Camila não foi a fuga dramática de uma mulher correndo para a liberdade, mas a retirada silenciosa e dolorosa de alguém que havia sido expulsa de uma vida que acreditava ser sua. A cidade parecia mais fria enquanto ela caminhava pelas ruas com sua mala, cada luz um lembrete do mundo que ela estava deixando para trás. Ela não tinha um plano, nem economias para falar, nem família para recorrer. A única coisa que ela carregava era a foto granulada em preto e branco do ultrassom, dobrada cuidadosamente em sua bolsa, prova das vidas que ela se recusava a deixar que ele apagasse. Toda vez que ela tocava, sua determinação se endurecia, mesmo enquanto o medo a agarrava a cada passo que ela dava para longe da fortaleza de vidro e aço de Eduardo. Nas semanas que se seguiram, seu mundo se resumiu à sobrevivência. Ela encontrou um quarto para alugar em uma parte pobre da cidade, com paredes finas o suficiente para ouvir as discussões e as crianças chorando dos vizinhos. Mas era tudo o que ela podia pagar. Ela conseguiu um emprego em um pequeno supermercado. Em pé atrás do caixa por horas todos os dias, seus tornozelos inchados palpitavam à medida que a gravidez avançava. Os clientes raramente olhavam em seus olhos, e quando o faziam, era com impaciência em vez de gentileza. Ainda assim, ela sorria quando podia, porque a ideia das duas pequenas vidas crescendo dentro dela lhe dava uma força que ela não sabia que possuía. Ela lembrava a si mesma que cada turno que completava, cada real que economizava, era um tijolo no alicerce da vida que ela estava construindo para elas. A gravidez, no entanto, foi implacável. As noites se tornaram uma batalha contra a exaustão e o medo. Ela frequentemente ficava acordada, olhando para o teto rachado de seu quarto alugado, imaginando como pagaria pelos cuidados médicos, como compraria fraldas ou fórmula, como criaria 2 filhos sozinha. Às vezes, nas horas mais sombrias, sua mente voltava para Eduardo, para o calor que uma vez existiu entre eles, antes que a ambição e o orgulho tivessem substituído o amor. Ela se perguntava se ele alguma vez pensava nela, se ele se arrependia da maneira como a havia descartado, como se ela não fosse nada mais do que um erro. Mas então, ela se lembrava da finalidade de sua voz, da maneira como seus olhos haviam se tornado gelo, e ela sabia a resposta. Ela não podia depender dele. Ela não iria implorar novamente. À medida que sua barriga ficava mais pesada, ela se tornou assunto de sussurros na vizinhança. Alguns a lamentavam, outros a julgavam. Mas Camila aprendeu a ignorá-los. Ela caminhava sozinha para suas consultas médicas, agarrando seu casaco em volta de si, e ouvia atentamente enquanto o médico explicava as complicações de carregar gêmeos. Havia riscos, e ela sabia disso, mas ela assentiu com firmeza e disse ao médico que faria o que fosse preciso. Cada vez que o aparelho de ultrassom deslizava sobre sua barriga,
e ela via 2 batimentos cardíacos piscando, seu peito se enchia de um amor feroz que sufocava seu medo. Elas eram suas filhas, sua razão de respirar, e ela suportaria qualquer dificuldade para trazê-las em segurança ao mundo. Quando o dia do parto chegou, foi um caos. Ela foi levada às pressas para o hospital, seu corpo dilacerado pela dor, suas mãos agarrando as grades da cama, até que seus nós dos dedos ficassem brancos. O quarto se encheu de vozes, médicos dando instruções, enfermeiras se movendo rapidamente, o bip das máquinas preenchendo o ar. A visão de Camila embaçou com lágrimas e exaustão, mas através da névoa ela ouviu os gritos. Primeiro um, depois o outro, perfurando o ar com pura vida. Elas foram colocadas em seus braços, corpos minúsculos enrolados em cobertores macios, seus cabelos úmidos e escuros, seus olhos piscando pela primeira vez. Ela chorou enquanto lhes sussurrava promessas, promessas de que as amaria o suficiente por ambos os pais, promessas de que nunca as deixaria se sentir abandonadas. Ela as chamou de Ana e Graça, nomes que ela havia sussurrado para elas na tranquilidade de seu quarto por meses, nomes que agora carregariam sua esperança para o futuro. As semanas que se seguiram foram um borrão de noites sem dormir e mamadas intermináveis. Camila aprendeu a viver em fragmentos. Momentos de descanso, quando as meninas finalmente fechavam os olhos. Refeições rápidas, comidas frias, porque não havia tempo para aquecê-las. Seu corpo doía, seus olhos ardiam de exaustão, mas ela encontrava alegria nos menores momentos. O primeiro riso de Ana, o olhar curioso de Graça, a maneira como suas mãozinhas se enrolavam em seu dedo. Esses momentos eram tesouros maiores do que qualquer coisa que o dinheiro de Eduardo pudesse comprar. Ela as observava crescer com admiração, maravilhada com a forma como suas personalidades começavam a surgir, como mesmo em tenra idade elas espelhavam uma a outra, mas ainda eram tão distintas. Havia noites em que ela desmoronava, sobrecarregada pelo peso de tudo, quando as contas se acumulavam e o medo do fracasso apertava seu peito. Mas então ela ouvia a respiração suave de suas filhas em seus berços e se levantava novamente. O amor lhe dava uma força que a lógica dizia que ela não deveria ter. Ela aprendeu a esticar cada real, a aceitar a gentileza de estranhos quando ela vinha e a lutar por suas filhas de maneiras que Eduardo nunca entenderia. Ela não pensava mais nele com anseio, apenas com uma amargura que lentamente se transformou em indiferença. Ele havia escolhido seu império em vez delas, e ao fazer isso, havia lhe dado a chance de descobrir sua própria força. Quando Ana e Graça completaram 2 anos, Camila havia construído um mundo frágil, mas real, ao redor delas. Não era glamouroso, mas estava cheio de amor. Elas conheciam as canções de ninar cantadas suavemente à noite, o calor de seus braços e a constância de sua presença. Ela havia perdido tudo o que pensava que precisava, mas em troca havia encontrado tudo o que realmente importava. E embora ela não pudesse ter imaginado então, o destino já estava tecendo um reencontro cruel e surpreendente que despedaçaria o passado que ela havia se esforçado tanto para enterrar. O fantasma no espelho. O shopping e a verdade. Eduardo Sampaio nunca se permitiu pensar no passado, ou pelo menos era o que ele dizia a si mesmo toda vez que uma memória indesejada tentava surgir. Seu império exigia concentração, sua reputação exigia compostura, e ele construiu muros de rotina e sucesso ao seu redor, com tanto cuidado que ninguém em seu círculo conseguia ver as rachaduras. Para o mundo, ele era o homem que tinha tudo, um multimilionário de pouco mais de 30 anos, impecavelmente vestido em ternos de cor taupe, sob medida,
sentado à cabeceira de longas mesas polidas, onde homens com o dobro de sua idade dependiam de cada uma de suas palavras. Ele era implacável nas negociações, impassível ao fechar negócios, admirado por sua visão e temido por sua precisão. No entanto, nenhuma quantidade de poder ou aclamação poderia silenciar completamente as sombras que às vezes rastejavam em sua mente quando as noites eram longas e o silêncio pressionava muito forte contra as paredes de vidro de sua cobertura. Ele havia enterrado Camila na parte de sua memória rotulada como erros, convencendo-se de que o que ele havia exigido era necessário, até mesmo sábio. Ele disse a si mesmo que ela estaria melhor sem ele, que ela não poderia ter suportado o peso de seu mundo e que cortar laços havia sido um ato de clareza em vez de crueldade. Mas sob essas mentiras cuidadosamente construídas estava a verdade que ele se recusava a confrontar. Ele estava com medo. Medo da mudança. Medo da vulnerabilidade. Medo de permitir que o amor o derrubasse do pedestal que ele havia esculpido em pedra. Ele escolheu seu império porque não exigia nada além de ambição e, em troca, havia abandonado algo que não entendeu completamente até que fosse tarde demais. Os anos passaram em um borrão de contratos, entrevistas e expansão global. Eduardo se tornou o rosto do sucesso corporativo, o exemplo que as escolas de negócios citavam, o homem que as revistas chamavam de o visionário de aço. No entanto, apesar de todos os elogios, ele frequentemente voltava para casa com o vazio roedor de alguém que havia trocado muito por muito pouco. Seus assistentes sussurravam sobre suas longas horas, sua recusa em tirar férias, sua obsessão por controle, mas nenhum ousava questioná-lo pessoalmente. Ele continuava com a confiança praticada de um homem que nunca havia falhado, mas no fundo ele se perguntava por que suas vitórias não pareciam mais triunfos. A imagem de Camila às vezes se intrometia sem aviso. Ele a via rir em uma visão fugaz, sentia a ausência dela como uma ferida que nunca poderia fechar. Ele ignorava, servia outra bebida, enterrava-se em outro negócio. Ele não havia lido a última mensagem dela. Ele nunca admitiu isso a ninguém, mas a notificação não lida ainda estava em seu telefone. Um lembrete silencioso que ele nunca conseguiu apagar. Ele nunca olhou, porque no fundo ele sabia que o que estivesse contido nela poderia desfazê-lo e ele não podia se permitir ser desfeito. O destino, no entanto, não respeita os muros que os homens constroem ao seu redor. Em uma tarde comum, enquanto Eduardo se movia pelos corredores brilhantes de um shopping center entre reuniões, o passado colidiu com ele de uma forma que estilhaçou tudo. Ele a viu primeiro, Camila, seu cabelo loiro caindo suavemente sobre seus ombros, seus olhos azuis examinando as lojas, com a concentração calma de uma mãe mantendo seus filhos por perto. Por uma fração de segundo, ele pensou que sua mente estava pregando peças nele, uma ilusão cruel conjurada pela culpa. Mas então ele as viu. Duas meninas pequenas, idênticas em cada traço, com cabelo escuro que brilhava sob as luzes do shopping e olhos do exato mesmo tom que os dele. Elas seguravam as mãos de Camila enquanto a puxavam em direção a uma loja de brinquedos, suas vozinhas carregando a risada da inocência. Eduardo parou no meio do caminho, seu corpo congelado, sua respiração presa dolorosamente em seu peito. O mundo ao seu redor embaçou. A tagarelice dos compradores diminuiu até que não houvesse mais nada além da visão daquelas duas meninas pequenas. Suas pernas se recusaram a se mover. Seu império, sua riqueza, sua força cuidadosamente curada não significavam nada naquele instante, porque ele soube com absoluta certeza
o que estava olhando. Eram suas filhas. Camila virou a cabeça então, seus olhos encontraram os dele. Em seu olhar, ele não viu calor ou anseio, apenas um muro de aço tão impenetrável quanto o que ele havia usado uma vez contra ela. Ela puxou as meninas para mais perto, sua mão agarrando as delas com uma força protetora. Eduardo queria gritar, encurtar a distância, dizer algo, qualquer coisa, mas sua garganta se contraiu e nenhum som saiu. Ele havia enfrentado conselhos hostis, negociado com homens que o arruinariam sem piscar, e nunca havia hesitado. No entanto, aqui, no meio de um shopping, confrontado com a verdade que ele se recusava a enfrentar, ele ficou paralisado. Uma das meninas olhou para ele ao passar. Seus grandes olhos castanhos sustentaram os dele por uma fração de segundo. Aquele olhar penetrou mais profundamente do que qualquer acusação, porque em sua curiosidade inocente, ele viu não apenas a si mesmo, mas tudo o que havia perdido. A primeira vez que haviam aberto os olhos, seus primeiros passos, suas primeiras palavras. O peito dele doeu com uma culpa tão aguda que ele pensou que poderia colapsar. Camila se virou, guiando-as para fora da vista. E assim, o momento se foi. Mas Eduardo permaneceu ali, o coração palpitando, a compreensão caindo sobre ele de que as vidas que ele havia exigido que fossem apagadas não apenas haviam sobrevivido, mas haviam prosperado sem ele. Naquela noite, sozinho em sua cobertura, Eduardo serviu uma bebida, mas a deixou intocada. Ele se sentou em silêncio, olhando para a mensagem não lida em seu telefone, aquela que ele havia ignorado anos antes. Agora, ele sabia o que ela continha, mesmo sem abri-la. Ele não havia se afastado apenas de Camila. Ele havia se afastado delas. 2 vidas, 2 filhas, ambas com seus olhos, ambas estranhas para ele. E pela primeira vez em sua vida, o multimilionário que nunca havia conhecido, o medo se sentiu completamente impotente. Ele percebeu que todas as suas vitórias, toda a sua riqueza, todo o seu orgulho cuidadosamente protegido não significavam nada diante do que ele havia perdido. O peso da perda. A luta pela redenção. Eduardo mal dormiu depois daquele encontro no shopping. Ele ficava acordado durante as longas horas da noite, revivendo cada detalhe com uma intensidade que parecia um castigo. A visão da mão de Camila, firmemente entrelaçada com a das 2 meninas pequenas, permaneceu em sua mente como uma fotografia gravada em sua memória. Ele se lembrava da curva de suas bochechas, da maneira como o cabelo delas capturava a luz e, acima de tudo, de seus olhos, do mesmo castanho escuro que os dele. Ele não conseguia escapar da compreensão de que as havia negado antes mesmo de seu nascimento. E, no entanto, aqui estavam elas, vivas e vibrantes, caminhando ao lado da mãe, como se o mundo nunca tivesse precisado dele. O peso do que ele havia perdido o oprimiu até que ele mal conseguia respirar. Nos dias que se seguiram, Eduardo funcionou no piloto automático. Ele foi a reuniões, deu discursos, assinou contratos por mais dinheiro do que a maioria dos homens veria em toda a vida, mas tudo parecia vazio. Seus executivos o elogiavam por sua perspicácia, sua capacidade de ver oportunidades que outros perdiam. Mas Eduardo sabia que sua mente estava em outro lugar. Toda vez que fechava os olhos, ele via aquelas meninas pequenas. Toda vez que ouvia risadas ecoando pelos corredores de seu escritório, ele imaginava as vozes delas em seu lugar. Seu império, cuidadosamente construído, nunca havia parecido tão insignificante. Ele sempre acreditou que a riqueza poderia isolá-lo do arrependimento, que as conquistas poderiam abafar os fantasmas que pudessem assombrá-lo.
Agora ele sabia que estava errado. O dinheiro podia comprar qualquer coisa, exceto os anos que ele já havia perdido. Ele começou a procurá-las de maneiras pequenas, quase desesperadas. No início, ele voltou ao shopping com o pretexto de fazer recados, examinando a multidão na esperança de vê-las novamente. Quando isso falhou, ele pediu favores. Ele fez perguntas discretas através de contatos discretos, usando a rede que sempre o havia garantido ficar à frente de seus rivais. Não demorou muito. Em questão de dias, ele tinha um envelope em sua mesa cheio de fotografias e notas, cada detalhe de suas vidas compilado em linhas de texto ordenadas. Camila vivia em um bairro modesto, longe dos arranha-céus brilhantes que Eduardo chamava de lar. Ela dirigia um carro velho, um que parecia muito pequeno para carregar duas crianças confortavelmente, e trabalhava em meio período em uma loja local. As gêmeas, Ana e Graça, frequentavam uma creche próxima. O relatório as descrevia como saudáveis, felizes e cheias de energia, e cada foto era prova disso. Eduardo sentou-se em seu escritório muito depois que o prédio havia se esvaziado, olhando imagens de suas filhas correndo em um pátio, brincando com brinquedos, agarrando-se à mãe com confiança inabalável. A vista de Camila o atingiu mais forte. Ela não se parecia mais com a mulher que ele se lembrava, vestida com roupas de grife e sentada à sua frente em jantares luxuosos. Em vez disso, ela vestia roupas simples, seu cabelo loiro frequentemente preso, seu rosto marcado com linhas de exaustão que falavam de noites sem dormir e preocupação constante. No entanto, havia uma força em seus olhos que ele nunca havia notado antes, ou talvez uma que ele havia destruído e ela havia reconstruído sem ele. Ela havia criado 2 filhos sozinha, sem o dinheiro dele, sem o apoio dele, sem sequer o reconhecimento dele. Essa percepção o destroçou. Apesar de todo o seu poder, de todas as salas de reuniões que ele comandava, foi Camila quem provou ser mais forte do que ele jamais havia sido. Eduardo passou noites olhando aquelas fotos. A culpa o dilacerava a cada página. Ele se lembrou da maneira fria como a havia despedido, da crueldade de sua ordem, da arrogância que o havia convencido de que ele estava acima das responsabilidades da paternidade. Ele a havia silenciado, ignorado e ido embora. E ao fazer isso, ele havia abandonado não apenas ela, mas elas. Agora, com cada imagem de Ana e Graça, ele via o quanto havia perdido. Seus primeiros sorrisos, suas primeiras palavras, seus primeiros passos, tudo se foi. Momentos que ele nunca poderia recuperar. Ele não apenas os perdeu, ele os jogou fora antes que tivessem a chance de existir. Finalmente, ele não aguentou mais a distância. Uma noite, ele dirigiu até o bairro onde elas moravam, estacionando seu carro caro várias casas abaixo para não chamar a atenção. Das sombras, ele observou Camila carregar as compras para dentro de casa, as gêmeas pulando ao redor dela, as risadas delas ecoando na rua tranquila. O som o perfurou mais profundamente do que qualquer crítica que ele já havia recebido. Ele agarrou o volante com tanta força que seus nós dos dedos ficaram brancos. Cada parte dele gritava para sair, para chamá-la, para se ajoelhar na frente daquelas meninas e lhes dizer a verdade. No entanto, o medo o manteve no lugar. O mesmo medo que uma vez o fez exigir o impensável, agora o impedia da única coisa que ele mais desejava. Ele ficou lá até que as luzes da casa se apagaram e a vizinhança ficou em silêncio. O coração dele doía a cada momento que ele adiava, a cada segundo que escorria por seus dedos. Mas enquanto ele voltava para a cidade, os rostos de Ana e Graça o assombravam, recusando-se
a desaparecer. Ele percebeu então que não podia mais se esconder atrás de desculpas ou orgulho. O império que ele havia construído de repente parecia frágil em comparação com o vínculo que ele havia negado a si mesmo. A força de Camila havia criado uma vida sem ele, mas ele não continuaria sendo um estranho. Ele não podia desfazer o passado, mas podia lutar por um lugar em seu futuro. E enquanto ele entrava na garagem vazia de sua cobertura, Eduardo sussurrou os nomes que havia aprendido naquele relatório. Ana, Graça. Como se dizê-los em voz alta pudesse ancorá-lo na promessa que se formava em seu coração. Ele não fugiria novamente. Desta vez, ele enfrentaria a tempestade que havia criado, não importando o quanto isso o destruísse no processo. O primeiro passo, humildade e condições. Quando Eduardo finalmente reuniu a coragem de se aproximar de Camila, não foi a entrada imponente de um homem que havia passado sua vida sendo obedecido. Ele não chegou com uma comitiva ou um presente caro destinado a comprar perdão. Ele veio sozinho, parado nos degraus gastos de sua casa modesta, seu terno toupe sob medida fora do lugar, na vizinhança tranquila. Pela primeira vez em sua vida adulta, suas mãos tremiam. Ele bateu na porta suavemente, quase esperando que ela não atendesse, quase rezando para que ela atendesse. E quando a porta se abriu, vê-la o atingiu mais forte do que qualquer golpe que ele já havia recebido. Camila estava na porta com o cabelo preso, seus olhos azuis afiados, mas cautelosos, seu corpo ligeiramente inclinado na frente das duas meninas pequenas que espreitavam por trás de suas pernas. Ana segurava uma boneca. Graça agarrava o vestido da mãe, e seus grandes olhos castanhos se fixaram nele com uma curiosidade inocente. Por um momento, as palavras o abandonaram. Ele havia ensaiado uma dúzia de discursos em sua mente, desculpas praticadas que soavam quase nobres. Mas parado na frente delas, ele percebeu o quão vazias aquelas palavras eram. O silêncio se arrastou dolorosamente até que Camila falou, sua voz firme e com uma ponta de aço. "O que você quer, Eduardo?" Não era uma pergunta cheia de dor, mas uma que carregava o peso de anos de traição. Ele engoliu em seco, sentindo sua garganta apertar. Eu precisava ver você, ver elas." Ele olhou para as gêmeas, seu coração doendo enquanto elas se aproximavam de sua mãe, sem saber quem ele era. A mandíbula de Camila se apertou, seus olhos se estreitaram. "Você já nos viu uma vez no shopping, você não precisava vir aqui." A voz dela era cortante, defensiva, mas sob ela, ele pensou ter ouvido o leve tremor de velhas feridas. Ele balançou a cabeça lentamente, forçando-se a encontrar o olhar dela. Não, isso não foi suficiente. Eu não consigo explicar o que me fez. Vê-las, perceber o que eu perdi, o que eu joguei fora. Eu não estou aqui para dar desculpas, Camila. Eu só quero uma chance de conhecê-las, de ser algo mais do que um estranho que elas nunca vão se lembrar. Os olhos dela brilharam de raiva. Ela se colocou completamente na porta agora, bloqueando a visão das meninas. Você não decide isso agora, não depois de tudo. Você sequer se lembra do que me disse. Você se lembra de ter exigido que eu acabasse com a vida delas como se fossem um inconveniente? Cada palavra o atingiu como um chicote, e ele curvou a cabeça, a vergonha percorrendo seu corpo. Eu lembro, ele admitiu, sua voz rouca. E é o maior arrependimento da minha vida. Eu não posso desfazer isso. Eu não posso apagar a crueldade daquela noite. Mas eu posso tentar passar o resto da minha vida garantindo que elas saibam que são queridas, que são amadas. Eu posso tentar ser o pai que eu deveria ter sido desde o início. O ar entre eles ficou pesado.
As mãos de Camila tremeram ligeiramente, mas sua voz permaneceu firme. Você acha que aparecer agora apaga 2 anos de silêncio? Você não estava lá quando elas estavam doentes, quando elas acordavam gritando à noite, quando eu tive que escolher entre pagar o aluguel ou comprar remédios. Você não estava lá quando elas deram os primeiros passos, quando chamaram alguém para segurá-las. Eu estava, sozinha. Você não pode simplesmente entrar aqui e reescrever a história só porque sua consciência de repente o alcançou. Eduardo sentiu suas palavras o dilacerarem, cada uma um lembrete de tudo o que ele havia perdido e de tudo o que ele não havia sido. Ele quis discutir, dizer a ela que agora ele poderia ser diferente, mas percebeu que não havia nada que ele pudesse dizer para apagar a dor dela. Em vez disso, ele assentiu lentamente, sua voz calma, mas inabalável. Você está certa. Eu não estava lá e eu nunca vou me perdoar por isso. Eu não estou pedindo para você me perdoar também. Eu só estou pedindo para você me deixar tentar. Não por mim, por elas. Houve um longo silêncio, quebrado apenas pelo som fraco das meninas, sussurrando uma para a outra atrás das pernas da mãe. Finalmente, Camila se virou ligeiramente. Seus olhos piscaram em direção a elas antes de voltarem para os dele. Se você é sério sobre isso, você começa devagar. Você não pode simplesmente entrar e bancar o herói. Você vai conquistar cada segundo da confiança delas. E na primeira vez que você quebrar Eduardo, você não as verá novamente. Nunca. Sua voz tremeu ligeiramente na última palavra, mas sua determinação era clara. O peito de Eduardo apertou, mas ele assentiu rapidamente, quase desesperadamente. Eu aceitarei o que você me der. Eu vou aparecer. Eu vou ficar. Eu vou lutar por elas. Eu não me importo quanto tempo isso leve. Camila o estudou por mais um momento, como se procurando pela arrogância que uma vez o havia definido. Quando ela não encontrou nenhuma, ela se afastou o suficiente para que ele pudesse ver as gêmeas mais claramente. Os olhos de Ana se arregalaram enquanto ela sussurrava para a irmã. Quem é ele? A testa de Graça se franziu de curiosidade, sua mãozinha ainda agarrada ao vestido de Camila. O coração de Eduardo se encolheu enquanto ele sussurrava suavemente. Eu sou alguém que quer conhecer você. Se você me permitir. Camila não respondeu, mas também não fechou a porta. E para Eduardo, aquele pequeno ato parecia a primeira fresta de luz rompendo anos de escuridão. Enquanto ele estava ali, olhando para suas filhas pela primeira vez, sem uma multidão ou uma distância entre elas, ele percebeu que esta não era uma negociação que ele poderia vencer com charme ou poder. Esta era a luta de sua vida, e o único caminho a seguir era com humildade, paciência e um amor que ele uma vez teve muito medo de dar. Paciência e presença, conquistando a confiança. Eduardo voltou na semana seguinte, sem saber se Camila realmente permitiria, e cada passo em direção à porta dela parecia caminhar em direção a um julgamento para o qual ele não estava preparado. Ele havia fechado fusões multibilionárias sem suar. No entanto, a ideia de ser rejeitado por ela, por elas, apertava seu peito dolorosamente. Quando a porta finalmente se abriu, Camila estava lá novamente, sua expressão cautelosa, mas desta vez ela não o excluiu imediatamente. Ela o deixou parado desajeitadamente na varanda até que Ana e Graça apareceram atrás dela, suas mãozinhas agarradas ao vestido dela enquanto o olhavam com uma mistura de curiosidade e cautela. Camila finalmente falou, sua voz cortante, mas firme. Nós vamos para o parque. Você pode vir, mas você fica em segundo plano, sem perguntas, sem pressão. Eduardo aceitou instantaneamente, quase rápido demais,
e a seguiu a uma distância prudente enquanto caminhavam pela rua tranquila. As gêmeas correram à frente, rindo e apontando para cada cachorro que passava ou cada folha que esvoaçava. A energia delas era tão ilimitada que ele se pegou maravilhando-se com a forma como Camila acompanhava o ritmo delas sem esforço. Ela parecia cansada, sim, mas também serena, forte, de uma maneira que ele nunca havia notado antes. Ele percebeu com uma pontada de dor que ela havia se tornado tudo o que ele uma vez pensou que ela não poderia ser, não por causa dele, mas apesar dele. No parque, as meninas correram direto para os balanços, chamando a mãe para empurrá-las mais alto. Eduardo ficou congelado na beira do playground, sentindo-se como um intruso em uma vida que sempre deveria ter sido dele para compartilhar. Ele hesitou até que Ana olhou por cima do ombro, encontrando seu olhar. Ela inclinou a cabeça e, após uma pausa, o chamou. "Você quer empurrar também?" Foi um convite tão simples, dito com a franqueza inocente de uma criança que não entendia a gravidade de suas palavras. Eduardo sentiu sua garganta apertar enquanto avançava, suas mãos tremendo enquanto ele empurrava o balanço com cuidado, aterrorizado de cometer um erro, aterrorizado de quebrar a frágil confiança que lhe era oferecida. Ana riu, um som brilhante que atravessou diretamente a armadura que ele havia usado por anos, e Graça rapidamente exigiu sua vez. Em questão de minutos, ele estava empurrando as duas. Seu coração inchava a cada grito de alegria. Sua mente disparava com a percepção de quanto ele já havia perdido. Camila observava de um banco próximo, sua postura rígida, seus olhos afiados como se o desafiassem a hesitar. Mas enquanto ela observava a filha rir sob as mãos cuidadosas dele, ela viu algo que não esperava. Uma ternura em sua expressão que nunca havia existido antes. Ele não era o homem frio e inflexível que ela havia deixado para trás. Ele parecia desajeitado, incerto, quase frágil, mas também totalmente presente, de uma forma que a surpreendeu. Ela não baixou a guarda, mas pela primeira vez em anos se perguntou se talvez houvesse algo mais em seu arrependimento do que palavras vazias. Mais tarde, eles se sentaram juntos na grama para um pequeno piquenique que Camila havia preparado. Eduardo estava dolorosamente ciente de como ele parecia deslocado, sentado de pernas cruzadas no chão com suas roupas caras, mas ele se forçou a ficar parado, ao ouvir as meninas tagarelarem sobre seus jogos favoritos e as histórias que elas gostavam antes de dormir. Ele se agarrou a cada palavra, gravando cada detalhe em sua memória, como se fosse um tesouro. Quando Graça se encostou nele sem querer, distraída por um biscoito em sua mão, Eduardo sentiu todo o seu corpo congelar. Era a primeira vez que uma delas o tocava sem hesitação, e o peso disso quase o desfez. Ele não ousou se mover, aterrorizado de que ela se afastasse. Mas quando ela permaneceu ali, confortável e despreocupada, algo dentro dele se abriu. À medida que a tarde diminuía, Camila reuniu as meninas e se levantou para ir. Eduardo também se levantou, inseguro se deveria segui-las, com medo de exagerar, mas Camila o surpreendeu ao falar suavemente, quase com relutância. "Você pode nos acompanhar até em casa?" As palavras eram simples, mas para Eduardo elas significavam mais do que qualquer contrato que ele já havia assinado. Ele caminhou ao lado delas em silêncio, observando as meninas pularem à frente, suas risadas ecoando pela rua. Camila permaneceu por perto, sua presença ainda um lembrete de que ele ainda estava em teste, ainda não provado. No entanto, havia um brilho de algo em seu olhar que não estava lá antes. Não perdão, não confiança,
mas talvez o menor vislumbre de possibilidade. Naquela noite, sozinho em sua cobertura, Eduardo reviveu cada momento do dia. Ele pensou na maneira como Ana olhou para trás, no som da risada de graça enquanto ele a empurrava para o alto, no peso de seu corpinho encostado nele. Ele pensou nos olhos afiados de Camila, sua voz firme e os muros que ela ainda mantinha firmemente no lugar. Ele sabia que este era apenas o começo, que ele tinha anos de danos para desfazer e cicatrizes para curar. Mas pela primeira vez em sua vida, ele sentiu que havia encontrado algo pelo qual valia a pena lutar com tudo o que tinha. Não outro império, não outra vitória, mas a frágil chance de ser o pai que ele deveria ter sido desde o início, reconstruindo a fundação. O homem que fica. As semanas se transformaram em meses e pouco a pouco Eduardo se tornou uma presença na vida de suas filhas. Não mais apenas um estranho desajeitado na porta, mas uma figura que elas começaram a esperar. Alguém que aparecia no parque ou fora da creche com uma paciência que até o surpreendeu. Ele aprendeu a deixar de lado suas reuniões enfadonhas, reorganizando as agendas que seus assistentes antes guardavam com precisão de ferro. Tudo para poder estar lá quando Ana e Graça agitavam seus desenhos no ar, ou o chamavam pelo nome com suas vozes brilhantes. No início, elas ainda o chamavam de Senhor Eduardo, ecoando a forma como Camila o havia apresentado, mas uma noite, Ana escorregou e o chamou de Papai, sem perceber, e a palavra o atingiu mais forte do que qualquer elogio ou prêmio que ele já havia recebido. Ele carregou aquele momento com ele como um tesouro escondido, repetindo-o em silêncio quando as noites se tornavam longas e solitárias, como se a própria palavra tivesse o poder de mantê-lo vivo. A mudança nele não passou despercebida. Seus colegas sussurravam sobre como o multimilionário, antes inabalável, agora saía mais cedo das reuniões, como sua perspicácia havia se suavizado em algo mais humano, como seu foco era menos nas margens de lucro e mais nas pessoas. Ele não se importava. Pela primeira vez em sua vida, ele entendeu que o sucesso medido em números não significava nada em comparação com a alegria de ser chamado para sentar em um tapete e ajudar a construir um castelo de blocos. Graça adorava entregar-lhe peças, apenas para vê-lo atrapalhar-se com elas, rindo quando sua torre desmoronava e aplaudindo quando ele tentava novamente. Ana, mais quieta, mas igualmente teimosa, frequentemente se aconchegava ao lado dele com um livro, insistindo que ele lesse, mesmo quando ele tropeçava em histórias que ele nunca havia aprendido quando criança. Cada momento parecia uma lição, cada risada um presente, cada toque um lembrete de quanto ele havia jogado fora. Camila permaneceu cautelosa, seus olhos sempre vigilantes, sua confiança trancada atrás de muros que ela havia construído para proteger a si mesma e suas filhas. Eduardo nunca a culpou por isso. Ele entendeu que havia destruído algo que não poderia ser reconstruído com alguns gestos gentis ou um punhado de promessas. Ele aceitou as regras dela sem discutir, chegando quando ela permitia e indo embora quando ela pedia, sem pressionar mais do que ela permitia. No entanto, lentamente a postura dela se suavizou. Quase imperceptivelmente, ela não ficava mais de braços cruzados no parquinho. Não o dispensava mais com palavras secas quando ele demorava demais na porta. Às vezes, tarde da noite, quando as meninas adormeciam, eles se sentavam em silêncio na mesa da cozinha dela, não como amantes reacendendo o que foi perdido, mas como dois pais cansados, conectados pelo vínculo dos filhos que haviam trazido ao mundo. Foi durante uma dessas tardes tranquilas que Camila finalmente proferiu palavras que feriram mais profundamente
do que qualquer raiva anterior dela. Você tem alguma ideia? Ela disse suavemente, olhando para as mãos em vez dele, de como foi carregar elas sozinha, de ouvir os corações delas baterem dentro de mim enquanto você construía torres de vidro e aço, de sentar em uma cama de hospital com 2 recém-nascidos e saber que o homem que deveria estar lá nos havia dado as costas? A voz dela tremeu e o peito de Eduardo apertou com uma culpa tão aguda que ele mal conseguia respirar. Ele procurou por palavras, mas elas não vieram, apenas a verdade de que nenhuma desculpa poderia justificar as escolhas que ele havia feito. Tudo o que ele pôde sussurrar foi: eu fui um covarde. Pensei que força significava te deixar de fora. Agora vejo que foi fraqueza. E se levar o resto da minha vida para provar isso a você, a elas, então é isso que farei. Camila não respondeu, mas o silêncio dela não foi o mesmo que rejeição. Ela o estudou por um longo tempo e, embora seu rosto não revelasse nada, Eduardo pensou ter visto o menor vislumbre de algo mudando em seus olhos. Não perdão, ainda não, mas talvez o reconhecimento de que ele não era mais o mesmo homem que uma vez a havia destruído. O ponto de inflexão veio em uma tarde chuvosa, quando Graça tropeçou e ralou o joelho no playground. Seu pequeno grito fez Eduardo correr antes que ele percebesse que havia se movido, e ele se ajoelhou na lama, pegando-a com mãos que tremiam por algo mais do que preocupação. Ele sussurrou palavras tranquilizadoras, embalando-a como se ela fosse feita de vidro. E quando Camila chegou segundos depois, ela parou. Vê-lo segurar a filha com tanto medo cru em seus olhos, tanta ternura desesperada em sua voz, era diferente de tudo que ela já havia visto nele antes. Naquele momento, algo dentro dela se rachou. Um pedaço da armadura que ela havia usado por anos se estilhaçou contra sua vontade. Ela se ajoelhou ao lado dele, suas mãos se roçando enquanto consolavam a menina juntas, e pela primeira vez ela não se afastou. Naquela noite, ao sair de sua casa, Camila o acompanhou até a porta. Ela ficou lá por um longo momento, o som da chuva caindo suavemente no telhado antes de falar. Você não está perdoado, mas você está aqui, e talvez isso seja o suficiente por enquanto. Eduardo assentiu, sua garganta apertada, seus olhos ardendo com uma emoção que ele se recusou a esconder. Ele entendeu que isso não era vitória, não era redenção, mas era algo que ele nunca havia ousado esperar. Uma oportunidade, por mais frágil que fosse, de pertencer. Enquanto ele voltava para a cidade, as luzes de seu império brilhando à distância, Eduardo percebeu que não se importava mais com o brilho delas. Pela primeira vez, ele sentiu que o verdadeiro centro de seu mundo não estava nas salas de reuniões ou nas manchetes, mas na risada de 2 meninas pequenas e na esperança cautelosa e não dita nos olhos de sua mãe. Ele havia passado anos construindo muros, mas agora, pela primeira vez, ele estava aprendendo a derrubá-los tijolo por tijolo, tudo pela família que ele havia sido muito cego para ver. O único sucesso. Que importa? A primavera chegou com uma sensação tranquila de renovação e com ela vieram mudanças que Camila não podia mais ignorar. As meninas estavam maiores agora, curiosas e cheias de energia. As risadas delas preenchiam todos os cantos da pequena casa, e Eduardo não era mais uma sombra parada desajeitadamente à beira de suas vidas. Ele estava lá pela manhã quando podia, trazendo pães de café da manhã que as meninas devoravam antes da escola. E ele estava lá à tarde, ajoelhado no chão de mangas de camisa, enquanto Ana e Graça insistiam para que ele jogasse mais uma rodada de seu jogo de tabuleiro favorito. Ele havia se tornado parte do ritmo delas, não sem problemas, não perfeitamente,
mas com uma persistência que havia estilhaçado os muros dela, até que ela percebeu que havia parado de esperar que ele desaparecesse. Ele havia ficado através da chuva e do frio, através dos momentos de desconfiança e das noites em que ela fechava a porta na cara dele. Ele ficou porque pela primeira vez ele não queria nada mais do que pertencer a algo que ele não podia comprar. Uma noite, Camila parou na porta da sala de estar, observando-o enquanto ele se sentava de pernas cruzadas no tapete, ambas as meninas encostadas nele, suas cabecinhas descansando contra seu peito. Ele estava lhes contando uma história, tropeçando nas palavras, mas fazendo-as rir de qualquer maneira, sua voz suave, de uma maneira que ela nunca tinha ouvido antes. A visão a pegou de surpresa, roubando-lhe o fôlego, porque por um momento fugaz, ela não viu o homem implacável que uma vez a havia quebrado, mas um pai que havia aprendido a amar através dos mesmos filhos que ele uma vez havia rejeitado. Quando os olhos de Ana se fecharam e Graça bocejou contra seu ombro, Eduardo olhou para Camila e em seu olhar não havia arrogância ou exigência, apenas uma súplica silenciosa por aceitação. Mais tarde, naquela noite, depois que as meninas adormeceram, eles se sentaram juntos na mesa da cozinha. Camila preparou chá, suas mãos tremendo ligeiramente enquanto ela colocava a xícara na frente dele. O silêncio se arrastou entre eles, cheio de anos de dor não expressa, até que ela finalmente o quebrou. Você alguma vez pensa em como teria sido se você tivesse ficado? Sua voz estava calma, mas seus olhos estavam afiados, procurando por ele. Eduardo exalou lentamente, suas mãos apertaram a xícara. Todos os dias, ele admitiu. Penso nas noites que perdi de segurar elas, nas manhãs em que nunca vi o rosto delas se iluminar. Penso em você, na força que foi preciso para criá-las sozinha, e eu odeio o homem que eu fui. Eu desistiria de tudo o que eu tenho, de cada real, de cada negócio, se eu pudesse mudar aquela única escolha. Mas eu não posso. Tudo o que eu posso fazer agora é estar aqui, do jeito que você me permitir. Os olhos de Camila suavizaram, embora as lágrimas permanecessem ali. Você não pode desfazer, você não pode apagar a dor, mas eu vejo a maneira como elas olham para você agora, a maneira como elas esperam na janela quando você está atrasado. Eu vejo a maneira como você mudou, Eduardo, e talvez possamos parar de viver no que foi e começar a tentar construir algo novo. Sua voz falhou ligeiramente no final, e Eduardo se esticou sobre a mesa, sua mão tremendo enquanto pairava sobre a dela, antes que ela finalmente o deixasse tocá-la. Não era perdão, ainda não, mas era uma ponte, frágil e real. E para ele era o suficiente. As semanas que se seguiram trouxeram mudanças pequenas, mas profundas. Camila o permitiu buscar as meninas na escola, juntar-se a elas para jantares em família, sentar-se à cabeceira de uma mesa que ele havia perdido por escolha. Ele aprendeu a trançar o cabelo delas, suas mãos grandes desajeitadas, enquanto as gêmeas riam e o corrigiam. Ele queimou panquecas nos domingos de manhã, enchendo a cozinha de fumaça e risadas, e sentou-se pacientemente durante suas festas de chá, ouvindo atentamente cada palavra, como se cada uma fosse sagrada. Quanto mais tempo ele passava com elas, mais ele percebia que a verdadeira riqueza não era encontrada nos arranha-céus que ele possuía, mas no calor da confiança delas, na segurança de suas risadas e no afeto cauteloso, mas inegável, nos olhos de Camila. Uma noite, enquanto o crepúsculo se espalhava pelo céu, Eduardo estava no jardim com Ana e Graça agarradas às suas mãos, suas vozinhas o incitando a persegui-las pela grama.
Camila observava da varanda, seus lábios curvados em um leve sorriso que falava de algo que ela havia retido por muito tempo, mas que não podia mais negar. Ele parou por um momento, olhando para ela, e naquele olhar ele viu não apenas a mulher que havia perdido, mas a vida que havia sido muito cego para abraçar. Ele entendeu então que a redenção não era sobre apagar o passado, mas sobre escolher diferente a cada dia. Era sobre aparecer, amar sem medo, provar com ações o que as palavras nunca poderiam reparar. Naquela noite, quando as meninas adormeceram, Camila sussurrou as palavras que ele ansiava ouvir, embora elas não viessem como uma grande declaração, mas como algo tranquilo e honesto. Você não é o homem que eu conheci. Você é melhor agora. E talvez isso seja o suficiente para tentarmos de novo. Eduardo fechou os olhos. Seu peito apertou com uma mistura de alívio e gratidão tão esmagadora que ele não conseguia falar. Ele apenas assentiu, sua mão encontrando a dela sob a mesa, seus dedos se entrelaçando, como se tivessem esperado anos por aquele único momento. Pela primeira vez, Eduardo sentiu que seu império não era construído de vidro e aço, mas de carne e amor, frágil, mas inquebrável à sua maneira. Ele havia perdido tudo uma vez, mas o destino lhe deu uma segunda chance, e desta vez ele não a desperdiçaria. Enquanto ele estava sentado ali, ouvindo a respiração tranquila de suas filhas no quarto ao lado e a presença constante de Camila ao seu lado, ele entendeu que esta era a única vitória que importava. E pela primeira vez em sua vida, Daniel Reis, o homem que o mundo havia chamado de inabalável, finalmente soube o que significava estar completo.